Imagine só. 9 jovens experientes, esquiadores e montanhistas, partem para uma expedição nos Montes Urais, na Rússia, no auge do inverno de 1959. Uma jornada desafiadora, mas que para eles era apenas mais uma aventura. Só que desta vez, ninguém voltaria para casa. Este é o início de um dos maiores e mais assustadores mistérios do século XX. O incidente do Passo de Tilov. Meu nome é... E hoje vamos mergulhar fundo nos detalhes arrepiantes que cercam a morte inexplicável desses 9 estudantes. Prepare-se, porque a verdade pode ser mais estranha do que qualquer ficção. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, era composto por 7 homens e 2 mulheres. Todos estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, eles planejaram uma rota de 350 quilômetros através de uma região remota e inóspita. Tudo corria conforme o plano. Os diários e fotografias encontrados mais tarde mostram um grupo feliz, unido e em bom estado de espírito, mesmo enfrentando o frio extremo e a neve pesada. A última entrada no diário coletivo do grupo foi em 31 de janeiro. No dia seguinte, eles começaram a subir a montanha que os povos locais, os Mansi, chamam de Holat Shahel, que se traduz como Montanha da Morte. Uma tempestade de neve com visibilidade quase zero os desviou da rota planejada. Em vez de recuar, eles decidiram acampar ali mesmo, na encosta da montanha. Uma decisão que, à primeira vista, parece estranha para montanhistas tão experientes. Montar acampamento em uma encosta aberta, exposta aos ventos congelantes, não é o procedimento padrão, mas essa foi apenas a primeira de uma série de decisões bizarras. O alarme soou quando eles não retornaram na data prevista. As equipes de busca foram enviadas. O que encontraram no dia 26 de fevereiro foi a cena de um pesadelo. A barraca do grupo estava lá, semi-enterrada na neve, mas o que chocou os socorristas foi o estado dela. A barraca havia sido rasgada de dentro para fora. Era como se algo aterrorizante tivesse feito os ocupantes cortarem o próprio abrigo para escapar desesperadamente. Do lado do fora, pegadas na neve contavam uma história confusa. 8 ou 9 conjuntos de pegadas desciam a encosta em direção a uma floresta próxima. O detalhe mais assustador, as pegadas indicavam que as pessoas estavam descalças, ou usando apenas meias, em um frio de 30 graus negativos. Por que alguém abandonaria o calor de uma barraca, rasgando-a por dentro, para correr descalço na neve mortal da Sibéria? O que poderia ser tão assustador a ponto de Faz-Clos tomar uma decisão tão irracional e suicida? Os 2 primeiros corpos foram encontrados a 1,5 km de distância, perto de uma antiga árvore de cedro. Iram, Yuri Krivanashenko e Yuri Dorosh. Eles estavam descalços e vestidos apenas com roupas de baixo. Havia restos de uma pequena fogueira por perto, e os galhos da árvore acima deles estavam quebrados, sugerindo que alguém tentou subir, talvez para procurar o acampamento, ou para fugir de algo no chão. Continuando a busca entre a árvore e o acampamento, as equipes encontraram mais 3 corpos, incluindo o do líder do grupo, Igor Dyatlov. A posição dos corpos sugeria que eles estavam tentando retornar à barraca. Um deles, Rustem Slobodin, tinha uma fratura no crânio. Dyatlov estava deitado de costas, com uma mão no peito, e o rosto voltado para o acampamento. Zina Kolmogorova foi encontrada mais adiante, seu corpo congelado, em uma pose que indicava uma luta final contra o frio enquanto rastejava de volta para o abrigo. Até aquele ponto, a causa da morte de todos os 5 parecia ser hipotermia. Era uma tragédia, mas talvez explicável. Talvez uma pequena avalanche os tenha assustado e os feito fugir, e eles simplesmente não conseguiram voltar. Mas essa teoria estava prestes a ser completamente destruída. 2 meses se passaram. Com o derretimento da neve, os 4 corpos restantes foram finalmente encontrados em uma ravina, a cerca de 75 metros da árvore de cedro, enterrados sob 4 metros de neve. E foi aqui que o mistério se aprofundou para um nível de horror absoluto. Diferente dos primeiros, esses 4 montanhistas sofreram ferimentos internos catastróficos. Nicholas Stebobrniulas, Tina Ukroniu, esmagado, Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tiveram múltiplas costelas quebradas. A força necessária para causar tais lesões foi comparada pelos médicos legistas à força de um impacto de carro em alta velocidade. No entanto, não havia hematomas externos correspondentes. Era como se eles tivessem sido esmagados por uma pressão imensa e invisível. E não para por aí. O corpo de Lyudmila Dubinina estava sem a língua, os olhos e parte dos lábios. O corpo de Semyon Zolotaryov também não tinha os olhos. Alexander Kolevatov foi encontrado sem as sobrancelhas. Alguns teóricos dizem que isso poderia ser resultado da decomposição natural em um ambiente úmido, ou ação de pequenos animais. Mas a ausência específica da língua de Dubinina, de uma forma tão precisa, continua a ser um dos pontos mais debatidos e macabros do caso. Como se não bastasse, alguns dos trajes dos últimos corpos encontrados apresentavam níveis de radiação significativamente altos. De onde veio essa radiação?
Ninguém sabe. O inquérito oficial soviético foi encerrado rapidamente. Em maio de 1959, a conclusão foi vaga e insatisfatória. Uma força natural desconhecida e avassaladora foi a causa da morte do grupo. O caso foi classificado como secreto, e os arquivos permaneceram fechados por décadas. Essa conclusão, claro, só alimentou as teorias da conspiração. Vamos explorar algumas das mais famosas. A primeira teoria é a de uma avalanche. Poderia uma pequena avalanche ter atingido a barraca, forçando-os a sair? Isso explicaria por que eles rasgaram a tenda, mas não explica as lesões internas massivas, a ausência de ferimentos externos ou a radiação. Além disso, as investigações no local não encontraram sinais de uma avalanche recente, e as pegadas deixadas por eles eram claras, não de pessoas soterradas e em pânico. Outra teoria popular envolve os povos indígenas Mansi. Será que os estudantes invadiram uma terra sagrada e foram atacados? Essa hipótese foi investigada na época, mas rapidamente descartada. Os Mansi são um povo pacífico, e as lesões encontradas nos corpos não eram consistentes com um ataque humano. Não havia sinais de luta corporal, e os pertences do grupo, incluindo dinheiro e equipamentos valiosos, permaneceram intocados na barraca. E que tal um ataque de animal, um urso ou um lobo? Novamente, as lesões não batem. Um animal selvagem deixaria marcas de garras e dentes, rasgando a carne, o que não aconteceu. Além disso, um ataque animal não explica por que eles fugiram descalços e sem se defender. Isso nos leva às teorias mais estranhas. Testes de armas secretas soviéticas. A região dos Urais era um centro industrial e militar durante a Guerra Fria. Será que os estudantes tropeçaram em um teste de algum tipo de arma sônica ou de concussão? Isso poderia explicar as lesões internas sem marcas externas, o pânico súbito e talvez até a radiação. Relatos de outras expedições na área na mesma época mencionaram ter visto esferas de luz laranja ou orbes brilhantes no céu na noite da tragédia. Seriam essas esferas parte de um teste militar? Ou seriam OVNIs? Sim, a teoria extraterrestre é inevitável um caso como este. As luzes estranhas no céu, as lesões inexplicáveis, a radiação, a sensação de terror que os fez fugir da barraca. Para alguns, a única explicação que conecta todos os pontos é um encontro com algo não deste mundo. Será que uma nave alienígena pousou perto do acampamento e o encontro foi fatal? Uma teoria mais recente e cientificamente plausível fala sobre um fenômeno chamado infrassom. O vento soprando sobre a topografia específica da montanha poderia criar um vórtice de vento, gerando ondas sonoras de baixa frequência, o infrassom. Essas ondas são inaudíveis para o ouvido humano, mas podem causar sensações intensas de pânico, náusea e um terror inexplicável. Isso poderia explicar por que eles fugiram da barraca em pânico. No entanto, o infrassom por si só não explica as lesões brutais, nem a radiação. Em 2019, as autoridades russas reabriram o caso. Em 2020, anunciaram uma nova conclusão oficial. Uma pequena avalanche de placas de neve foi a causa. Segundo eles, uma placa de neve deslizou sobre a barraca, causando pânico e ferimentos leves, forçando-os a sair. Com a visibilidade quase nula, eles se perderam e morreram de frio. Os ferimentos graves dos últimos 4 corpos teriam sido causados pelo peso da neve na ravina onde caíram. Mas essa explicação ainda deixa muitas perguntas em aberto. Por que os corpos na ravina tinham lesões de esmagamento, mas o corpo de Slobodin, que não estava na ravina, tinha uma fratura craniana? E a radiação? E a língua faltando? O mistério do Passo Dyatlov é um quebra-cobeca fascinante, onde cada peça parece contradizer a outra. Foi uma tempestade perfeita de eventos naturais, um segredo militar soviético que foi longe demais, um encontro com o paranormal, ou simplesmente um trágico acidente, amplificado pelo medo e pela confusão. Mais de 60 anos depois, não temos uma resposta definitiva. As 9 vítimas do Passo Dyatlov permanecem congeladas no tempo, protagonistas de uma história real que desafia a lógica e a ciência. O que quer que tenha acontecido naquela encosta congelada levou consigo o segredo, e talvez seja isso que torna o caso tão assustador e eterno. A certeza de que naquela noite 9 pessoas enfrentaram um terror tão absoluto que preferiram a morte. Certa no frio siberiano a permanecer por mais um segundo dentro de sua barraca. Qual é a sua teoria? Deixe nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre esse mistério que continua a assombrar o mundo. Se você gostou de mergulhar fundo neste caso arrepiante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.